todos. Ô, Fatinha, Oi. se você me permite, é só para a gente reforçar a partir de amanhã que muitos da quinta-feira eles não podem assistir segunda por causa dos compromissos. Então, acho que vale a pena toda terça, como é um assunto muito importante e alguns já participam da reunião de quarta, lembrar que fica gravado no YouTube, tá? Uhum. Porque eles têm muito interesse em assistir depois as meninas lá. Tá joia? Fica só Olha, essa. mas além do interesse, não sei se você viu, a espiritualidade falou que todos que participam da mesa têm que estar por dentro desse Exatamente. assunto. Por isso que eu acho Então, importante divulgar a gravação no YouTube, de repente até no grupo, nos dois grupos. eu vou pedir para a Kênia, se ela puder, na hora que terminar, que fizer a gravação, ao invés dela, ela coloca no YouTube, mas ela vai e coloca no grupo, pelo menos esse estudo de ectoplasma, Kênia. Sim, é Beleza. exatamente Para esse. ter o acompanhamento, porque a espiritualidade pediu que todos os médios têm que estar atentos a esse estudo, que é um trabalho que está sendo realizado na sala, né? Aí vai ajudar muito. Mas está ok, Breno. Obrigada pela lembrança. Obrigada, Kênia, por estar sempre ajudando, estar abrindo a casa, sempre aí gravando. Isso é muito importante. E a gente tem que fazer essa divulgação, sim, para que os nossos estudos ele possa crescer, tomar uma dimensão que abrace mais e mais pessoas para compreender melhor a doutrina espírita. Nós demos uma pausa nas doenças, na somatização e nas doenças, porque é um estudo dirigido e a espiritualidade pediu para que pudesse, então, falar um pouco dessa energia, que é uma energia nervosa, que nós chamamos de ectoplasma. E para que a gente adentre esse assunto, eu criei alguns slides iniciais, como se fosse uma introdução do nosso trabalho para compreender um pouquinho o que é essa matéria, né? Como que é a constituição dessa energia através do todo, né? Que é o Deus. Nós não sabemos, não conhecemos, não entendemos ainda, não temos a capacidade, mas sabemos que é uma energia primária, né, que dá uma condição para que tudo que nós conhecemos, para que tudo que nós sabemos que existe, vem dessa força, dessa magnitude do universo. Então, o primeiro slide, nós vamos falar desse fluido cósmico universal, que é o hausto do Criador, é o plasma divino, é a energia maior que fez com que tudo ocorresse dentro do universo. E até hoje ainda ocorrem planetas que estão sendo preparados para a habitação, né, do ser humano, iniciando como assim nós iniciamos na Terra, que começamos lá da mônada, passando então pelos todos os processos do mineral, vegetal, animal e chegando hoje no hominal. Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós apalpamos, tudo que nós sentimos se refere a essa energia do fluido cósmico universal, que é a energia de Deus. Isso aí está lá em Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 15, no item 2, quando começa a falar, então, dessa energia poderosa. Então, uma vez que nós somos constituídos por essa energia, nós podemos, então, compreender essa trindade universal, né? Deus, o Espírito e a matéria. Então, essa trindade é de onde sai todo o entendimento nosso como ser humano para compreender as matérias pesadas, as matérias mais sutis, a mais elevada, para que assim a gente possa compreender que nesse processo de caminhada das reencarnações, nós sempre estamos lidando com essas energias. E essa trindade, que é Deus, matéria e espírito, né, constitui o princípio de tudo que existe. Então, todo o universo é banhado por essa energia, é criado por essa energia, e uma vez que nós
no estado que estamos, dentro do reino nominal, nós recebemos essa energia diuturnamente para que possamos mantermos vivos e compreender toda essa egrégora que a Terra abraça, a egrégora da nossa casa, da nossa rua e de nós mesmos. Nós sabemos que nós somos energia. Então, se compreendemos que nós somos energia, estamos dispostos, né, a sempre lidar com essas energias. E nós, ainda na nossa pequenez, já compreendemos muitas vezes as questões energéticas, as vibrações, as sintonias. A gente, às vezes, percebe a energia mais pesada, percebe a energia mais sutil. Isso é do conhecimento que já temos que nos proporciona essa jornada diferenciada. Nós e o universo. Tudo começou com a célula. Se a gente voltar lá, fazer uma viagem do início, da água, da célula, da mônada, né? A gente vai ver que a água é criadora do todo. Então, a mônada é uma partícula de energia que provém da consciência primordial, o todo, Deus. Nós podemos falar Deus, que é a energia, o fluido cósmico universal. É o criador de todas as coisas. É a causa primeira de tudo no universo. E a gente ainda se mantém nessa condição de estudante, né, de caminheiros do tempo e do espaço, mas compreendendo que a célula mãe de tudo, ela inicia na água e faz uma caminhada maravilhosa, num progresso, onde nós hoje estamos como seres humanos individualizados e já temos, inclusive, a nossa própria energia na individualização de nós mesmos através dos nossos pensamentos. Então, só para a gente poder sentir que tudo é da célula, aí vem a constituição do planeta Terra. Olha aí a planeta Terra. Se a gente abrir um pouco, nós vamos perceber que é como se fosse uma célula. A Terra é formada basicamente por 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Então, para a gente compreender um pouco essas camadas da Terra, a distância entre a crosta terrestre e o núcleo interno é de aproximadamente 6.400 quilômetros. A Terra divide em 3 grandes camadas: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta, camada mais extensa, menos extensa do planeta, camada mais externa e menos extensa do planeta, é onde vivemos. Essa terra que pisamos é onde nós habitamos. Mais abaixo um pouco, nós encontramos a crosta, camada mais, o manto, camada intermediária entre a crosta e o núcleo. E ela é dividida ou subdividida em 2 partes, inferior e superior. É formado principalmente por magma, uma massa mais, né, acoplada. Então, a gente coloca aí, quando a gente busca a essência da Terra, que chega perto do seu núcleo aí, nós sentimos todos os elementos, né? Então, o ferro, tanto que uma certa época, umas reuniões bem no início do Chico Xavier, eu estou falando do Centro Chico Xavier aqui em Montes Claros, quando nós fundamos. Foi colocado através da espiritualidade para a gente poder fazer um estudo, né, da formação do planeta Terra. E é interessante que, quando chega em determinado momento, os elementos que constituem a Terra e onde que eles estão mais formados ou onde eles estão mais densos. E se a gente fizer geograficamente uma pesquisa, nós vamos perceber que algumas regiões têm essa essência, né, desses minerais mais pesados. E aí existe uma característica para cada lugar, para cada espaço, e por aí vai. É mais profundo, mas quem sabe um dia a gente possa falar sobre isso. E tem um livro que fala sobre isso. E aí nós temos o núcleo, que é o centro da Terra, atinge temperaturas muito elevadas, né? Chegando a 5.000. Ela é composta pelo níquel e pelo ferro, e ela divide em externo e interno. Isso aqui, gente, é só para nós compreendermos, e eu trouxe isso aqui como forma de mostrar que, se nós
né, na nossa concepção de ser humano, viemos de uma célula, então a gente percebe que tudo vem de uma célula. E o nosso planeta é como se fosse uma célula, ele é dividido nessa célula. Por que eu trouxe isso? Mas o que está a ver com o assunto? É porque quando falarmos do ectoplasma, nós vamos perceber, né, dessa energia ou dessa força nervosa que também faz parte da célula. Aqui só para a gente caracterizar um pouco, né, os nossos universos, quando Jesus fala, na casa do meu pai existem várias moradas, nos colocando assim tranquilamente que nós não somos os únicos privilegiados de ter vida, e que existem inúmeros e inúmeros planetas, que existem inúmeras e inúmeras constelações. Nós somos só um pontinho no universo e que já caminhamos nessa compreensão do Cristo, de Deus e das energias que estamos a agregar, aprendendo, inclusive, a modificar a nossa forma de viver, a nossa cocriação energética para que possamos melhorar como seres humanos, aprender, tocar a nossa emoção, a nossa sensibilidade perante nós e aos outros. Então, isso aí é só para deixar que a gente consiga analisar isso aí, né? Para não sentir que nós somos vamos dizer, a última bolacha do pacote. Na verdade, se a gente olhar, olha o tamanhozinho da Terra, olha os outros planetas. Isso aí é uma pequena ampliação, né? É uma mínima ampliação desse universo magnânimo criado por Deus. Aqui nós começamos a nossa batalha, o nosso entendimento, né? Por muito sutis, impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixa por isso de ser de natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Eu queria chamar a atenção, nós temos aqui o fluido cósmico universal, né? E dentro desse gráfico nós temos aquele mais puro quando ele está mais elevado e mais denso quando ele está mais à Terra. Então nós temos vários planetas que estão nessa condição ou abraçado por essa egrégora aqui, ó, né? Que faz parte desse processo onde as nossas energias ainda são muito densas, muito pesadas. Inclusive, o corpo que nós ocupamos, essa energia, essa matéria de carne que nós, de certa forma, né, somos co-criadores através dos nossos pensamentos, dessa energia vibrante, mas, acima de tudo, nessa expectativa de Deus que nos permite essa caminhada, nós ainda estamos muito imbuídos dessa energia densa do planeta. E uma vez que a gente vai evoluindo, vai melhorando, aí a gente vai se purificando em energia. Então, os planetas mais evoluídos, eles são menos densos, são energias diferenciadas. Às vezes, essas viagens que estão tentando ver se tem vida em Marte, por exemplo, eu achei interessante um bate-papo de grandes personalidades espíritas, que são nada mais que palestrantes, estudiosos. Eles falam que essa pesquisa de Marte, muitas vezes, eles voltam intrigados. Tem água, mas por que não tem vida? É a sensação de não ver que nos permite que a ciência avance, né? Eu não vejo, então eu vou buscar a explicação para poder entender uma coisa que eu ainda não posso apalpar, uma coisa que eu não posso fazer uma pesquisa, um experimento mais compreensível. Então, eles falam que as pessoas, nós humanos, que ainda estamos nesse banhar de pesquisas, aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes não temos as respostas devidas, justamente pelos campos energéticos que são envolvidos esses planetas. Então, quando lá chegam e filma, muitas vezes desce, observam, tem os instrumentos de observação, ele não alcança, porque a massa, a energia do planeta não permite fazer essa ligação. Aí a gente volta na compreensão da doutrina espírita, quando nós estamos em uma energia mais elevada, com os nossos pensamentos mais suaves, nós não permitimos que os irmãozinhos da sombra, que estão mais densos, possam nos ver. E uma vez que nós, né,
estamos em vibração baixa, nós não conseguimos alcançar os conselhos e as vibrações dos nossos bons companheiros, dos nossos bons amigos, porque nós vivemos nessa fragmentação de energia e uma vez que você eleva, você deixa para trás aquela energia mais densa. Isso é para a gente poder abrir a nossa consciência nessa compreensão de mundo que estamos vivendo e nessas pesquisas magnânimas que estão ocorrendo conosco, em especial a nossa casa Mensageiros da Luz, que não é única, existe outras e outras casas com estudos profundos, né? Então a gente vai compreendendo um pouco dessa energia, da emanação, das vibrações. Isso é muito interessante. Então, gente, vamos compreender que nós somos centelha divina, como Jesus vem nos falando. Nós somos um pedacinho de Deus. Nós somos uma mônada celeste, uma centelha divina, uma parte de Deus que mora em nós. Como num espermatozoide mora uma parte do Pai, na centelha divina mora uma parte do Pai. Então, Deus está dentro de nós. É essa força, é essa capacidade, né, da gente poder sentir que nós estamos a caminhar em um processo, ora na erraticidade, em outro momento na reencarnação, como ser encarnado, mas nessa vibração de energia constante. Imagina o planeta Terra, com todos nós pensantes, racionais, e que vivemos ainda em diferentes patamares de energia, de vibrações energéticas, porque ainda temos a nossa energia fragmentadas. Nós não temos uma energia constante só em alta ou só em baixa, ela fragmenta-se a cada minuto que nós criamos essa energia através da nossa usina chamada pensamento. E nós sabemos que nós temos na crosta da Terra os grandes cientistas, biólogos, os garis de alta relevância espiritual que fazem essa limpeza para que o planeta possa respirar, para que a vida possa existir. Então é muito fantástico quando a gente começa a entender esse Deus, né? É um Deus que nós ainda não temos capacidade, mas de sentir que Ele está dentro de nós, que é essa luz que brilha, que nos fortalece, que alinha a nossa caminhada para a compreensão de nós mesmos. E aí vem Deus, princípio inteligente e princípio vital. Vamos entender o início da vida? O que é o princípio inteligente? O princípio inteligente é o espírito. Somente no processo do reino nominal que nós alcançamos a individualidade, o ser responsável por si mesmo. No mundo animal, essa individualidade ainda não existe. É uma energia que ela é coletiva. O homem já tem a sua energia individualizada, porque é um ser pensante, é um ser que tem capacidade de fazer as suas escolhas, é um ser que vivencia o seu livre-arbítrio. Então, é o espírito, ele é inteligente. A gente fala que Deus nos fez simples e ignorantes, mas a ignorância da lei do amor, da lei de Deus, das leis universais, né? Aí vem o princípio vital, é uma energia. O princípio vital é energia. E que energia é essa? É aquela energia que trazemos para viver determinados anos aqui na Terra. Eu venho imbuído de uma energia de 68 anos. Então, dos 64, 65, a gente sente que a vela começa a apagar, quando tem que ser uma morte natural, que ela vai desprendendo normalmente. Mas quando são as mortes abruptas, né? Às vezes a pessoa não consegue sentir isso. Mas é o tempo que eu tenho de vida aqui na Terra. Mas nosso corpo precisa ser constantemente suprido deste fluido em razão da utilização, principalmente nos processos ligados ao metabolismo. Aí está a diferença do nosso fluido vital, nessa compreensão agora, aliado ao ectoplasma, porque ectoplasma também é fluido vital.
O ectoplasma é uma palavra que foi criada por um cientista e não por Allan Kardec, mas que permite até hoje grandes avanços científicos na tentativa de entender essa pureza desse fluido que faz parte de nós e que ele, na sua modelação da estrutura da evolução, possibilita que a gente caminhe ou não mediante a extensão e a purificação de nós mesmos, para que essas energias possam volitar com naturalidade, sem muitos filtros, para que não passamos energia tão pesada. Então, esse fluido vital é a nossa vida, é a energia que nos conduz a ter um espaço, um tempo nessa escola de amor chamado planeta Terra. E o ectoplasma? Só para a gente poder, né, rapidinho entender que está dentro dessa energia, que ninguém ainda falou que é totalmente o fluido vital. Outros falam que é somente um fluido animal. Então, ainda se contesta em vários conceitos, mas nós vamos estar muito ligados aos livros que a casa procede, que é os livros de André Luiz, através de Chico Xavier, e de outros pesquisadores que trazem para a gente pesquisas mais experimentadas através de grandes avanços, de estruturas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, nos trazendo processos de exemplo, diariamente fazendo essa intervenção para que ocorra a compreensão dessa energia. É o ectoplasma. Para a ciência, o ectoplasma é a maior parte da célula, situado entre a membrana plasmática e o núcleo. Richard, ele é vamos dizer assim, o homem que deu o nome a essa energia. Ele foi um grande pesquisador. Ele não era espírita, assim como Allan Kardec também não era espírita. Ele codificou uma ciência que chega de mansinho e que chega ainda nos movimentos mais pesados no processo da energia. Nós vamos entrar nesse assunto lá na frente para a gente perceber como que a espiritualidade trabalha com cada povo, abrindo as portas da ignorância de uma forma assim, que quando a gente avança, você volta e fala assim, mas por que tinha que ocorrer isso? Né? Qual a necessidade? E a gente descobre que as portas, quando se abrem, ela tem que vir muitas vezes de uma forma que busca a compreensão ou os olhares, assim como a curiosidade. Porque os grandes cientistas foi o caminho, a porta da curiosidade, que alavanca, então, o conhecimento das verdades que estão sendo colocadas para o homem no seu caminhar, de ser um homem com razão, com livre-arbítrio, com sentimentos, com emoções e com os pensamentos. Então, o ectoplasma é uma substância como uma espécie de um plasma flexível, viscoso, incolor e inodoro, presente em todos os seres. É o ectoplasma. É uma introduçãozinha, viu, gente? Cada um de nós é um universo, em pequena escala. Somos criaturas e, ao mesmo tempo, criadores. Somos criados por Deus e cocriamos o nosso corpo. Cocriamos a nossa vida através da usina chamada pensamento. Somos espíritos e criamos os nossos corpos, né? Como eu já coloquei. Então, a introdução do trabalho. O ectoplasma é um termo utilizado em contextos espiritualistas, especialmente na doutrina espírita, para descrever uma substância ou uma energia fluídica que se manifesta durante práticas mediúnicas. A proposta nossa aqui é estudar essa energia nas práticas mediúnicas, mas vamos sim abrir leques de informações nessas propostas que essa energia, ela é inconsciente e são utilizadas. Acredita-se que o ectoplasma seja liberado por médios durante o estado de transe ou em sessões mediúnicas específicas e que possa permitir a manifestação de espíritos desencarnados no plano físico. Eu queria chamar uma atenção, talvez lá na frente eu tenha colocado, mas eu acho que é de bom tamanho aproveitar a oportunidade. Quando a gente fala assim, ocorreu uma manifestação do espírito desencarnado.
Essa manifestação significa que todos que estão naquele local conseguem enxergar o espírito, seja ele desencarnado, seja ele encarnado, tá? Então, essa manifestação dentro e utilizando o ectoplasma, ela é para todos. A fulana apareceu. Ele fez um breve comunicado entre ele e aquela criatura. Diferente, tá? A existência do ectoplasma é conhecida há muito tempo. Trata-se de uma substância que permite a existência da vida material, desde os organismos moleculares até o ser humano. Olha aí que importante, que interessante. Quando nós falamos que a energia nervosa, ou a energia animal, como nós chamamos, ela faz parte do espírito encarnado e do planeta que acolhe aquela criatura mediante a situação que ela se encontra para estar nessa escola. Então, do reino mineral, vegetal, animal, também tem essas energias. Também faz parte dessas energias. A comunicação e os trabalhos do médio, do medianeiro, que está encarnado com o mundo espiritual, é feito através dessa energia. Então, a comunicação se estende através dessa passagem, né? Ou desse manto energético. O ectoplasma é um conceito que remonta à época do Espiritismo e tem sido objeto de interesse e controvérsias em várias abordagens espirituais e paranormalidade. O ectoplasma é um elemento já utilizado em práticas espíritas e em alguns novos universos, proporcionando o equilíbrio do corpo físico e cura de diversas doenças, assim como para a materialização. Essa energia ela tem uma capacidade grandiosa, né, de curar, de sanar as feridas, de fazer essa comunicação, do atendimento. Ela é o bálsamo evangelho daqueles que estão pedindo, solicitando, implorando o auxílio para com Jesus. O ectoplasma, na doutrina espírita, o ectoplasma é considerado uma substância fluídica, e semilíquida, alegadamente liberada por médios durante certas práticas mediúnicas. Assim, o ectoplasma permanece como um tópico controverso e desafiador no campo da paranormalidade e da espiritualidade, com posicionamento variado sobre sua existência e natureza. Então, a gente percebe que, por mais que tenha conhecimentos, como a própria espiritualidade falou, que ainda vamos descobrir coisas que não está escrito, que ainda não foi experimentado, não foi edificado pelas mentes, mas que o correr do trabalho, nós vamos ter explanação dos nossos amigos espirituais para que possa trazer verdades que ainda está, vamos dizer assim, um pouco obscura ao nosso entendimento. Então, o ectoplasma é essa matéria nervosa que nós chamamos, essa matéria animal que nós possuímos, ela ainda está em uma estrada de muito experimento, de muitos conceitos, de muita reconfiguração. Então, seja como uma fonte de crença e esperança para alguns, ou como objeto de estudo e ceticismo para outros, o ectoplasma continua sendo um conceito intrigante e complexo dentro do contexto da experiência humana e das dimensões espirituais. Até o próprio nome ectoplasma, nós não temos ainda um conceito definido que se refere, na verdade, da essência do que é essa energia. Quando nós fazemos estudos, lemos, assistimos palestras, lemos os livros, a gente percebe que há uma colocação, mas deixa dúvidas
sobre ainda a interação, esse magnetismo dessa energia, que é uma energia de comunicação entre, na doutrina espírita, entre o plano físico e o plano espiritual. Estou deixando aí, tá, gente? Ó, quem quiser fazer as pesquisas, foi onde eu encontrei, para fazer essa introdução, eu fiz livros, fiz várias outras pesquisas, para a gente poder ter esse contexto mais centrado, que tem a possibilidade da gente entender melhor. Tendo em vista que a espiritualidade é um fator importante para a saúde de muitas pessoas, a importância de trabalhos como o conhecimento e a manipulação do fluido chamado ectoplasma é de suma importância para que diversos profissionais da área da saúde a utilizem, assim como as demais pessoas interessadas em realizar esse tipo de tratamento, embora a manipulação desse fluido seja conhecida há muito tempo, poucos a utilizam para o tratamento de cura. Creio que as pesquisas e a divulgação dessa prática poderá contribuir de forma significativa para a sociedade como um todo. Somos seres espirituais, providos de um corpo material, e a integração do espírito com os corpos que formam o ser deve viver em harmonia e equilíbrio. Como instrumento para que emitir um bom som, precisa de alguém que o saiba tocar. A sincronia entre o espírito e matéria é essencial para a saúde e equilíbrio do ser. Ir além do material é um passo muito importante para o conhecimento do ser. Só respeitamos o que conhecemos e compreendemos. É importante essa colocação, porque quando a gente não tem conhecimento de energias, de verdades, a gente passa, vive, convive e acha que aquilo ali não existe e não interfere muito, né, no nosso pensamento, porque não temos essa verdade em aberto. Quando nós adquirimos o conhecimento, é como se fosse um salto quântico que nos permite, então, analisar cada momento, cada pensamento e o que esses pensamentos e o que essas energias podem trazer para nós no efeito físico. Porque nós fazemos essa dualidade das energias quando somos atingidos, tanto no emocional espiritual quanto no emocional físico, tanto nos órgãos espirituais quanto nos órgãos físicos. E essa correlação dessa sintonia permite, então, o homem sentir essas verdades, esses conhecimentos. Quando nós não temos ainda em nós esse conceito, temos só fragmentos, algumas falas suaves, longe, a gente vivencia e passa aquela jornada nessa essência de verdades já acumuladas, mas a maior verdade, que é essa energia, ela passa desapercebida. Então, é assim que nós caminhamos. Quando uma janela se abre, nós alcançamos uma visão mais ampla da verdade. Nós alcançamos um ponto de interesse energético para quebrar os paradigmas do passado, fazer uma renovação dos nossos instrumentos energéticos, para que a nossa usina possa começar a fabricar essas energias com essa limpeza, com esse filtro, com essa possibilidade de alavancar novas estradas, novos conhecimentos e, acima de tudo, um bem-estar diferenciado. Um olhar o mundo com outros olhos, outras lentes, que nos permitam ver e sentir certas coisas que não estamos mais habituados a ver e sentir. Um olhar para as ligações, para os movimentos, para as forças que atravessam e constituem a vida. Um olhar que, ao ultrapassar fronteiras, dimensões e divisões, consegue ir ou ver além do que se vê. A física quântica nos traz o rompimento da física clássica, mostrando que o mundo é o mundo das possibilidades. A manipulação do ectoplasma com amor e responsabilidade transformará a medicina. E eu vou mais além. Transformará o ser humano, transformará o planeta, transformará as casas espíritas.
São estradas que vão se abrindo, são trilhas que vão se buscando para o encontro dessa água mais latente, que é o autoconhecimento, que é o entendimento das verdades do Cristo, falado há mais de 2000 anos, que nós ainda estamos tateando nessa escuridão. O ectoplasma nos traz a ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Possibilita a conexão entre os mundos, corpos físicos e espirituais, bem como a comunicação e a atuação dos espíritos sobre a matéria física terrena, mostrando que a dualidade entre o material e o espiritual, refutadora ora pela ciência, ora pela religião, é ambígua. Basta ter olhos de ver, ouvidos para ouvir e sensibilidade para sentir, quebrando essa dualidade, tornando matéria e espírito muito próximos, mostrando que há muitas coisas além do que percebemos e que enxergamos. Isso fecha a explicação que eu dei, né? Então, quando nós estamos abrindo uma porta para compreender um pouco dessa energia fantástica, milagrosa, miraculante, que faz acontecer tantas coisas que nós achamos que não temos capacidade. E as verdades vai nos chegando de mansinho, como um facho de luz, e que vai trazendo essa luminosidade para que nós aprendamos a conviver, a saciar, a interessar e disciplinar as nossas energias para o acúmulo maior dessas boas energias, chamada ectoplasma. Essa substância é vista como uma espécie de energia vital. Eles não falam que a palavra energia vital é ectoplasma, mas ela é vista como uma substância bem idêntica à energia vital, que, segundo a crença, pode ser projetada pelo médium para fora do corpo físico durante o estado de transe ou em sessões de materialização. Essa energia nós sabemos que está dentro de nós. E que uma vez que nós nos propomos, ela vai reverberar e espargir pelo ambiente do qual nós estamos a fazer os trabalhos. Então, as sessões de materialização, ele ocorre mediante a essa energia. Se não tivesse energia, não tem a capacidade de ocorrer os fenômenos de materialização. Acredita-se que o ectoplasma permita a manifestação de espíritos desencarnados no plano físico, tornando possível sua comunicação e interação com as pessoas presentes nas sessões mediúnicas. A nossa simplicidade, ou ainda a poeira muito grossa do entendimento, ou a nossa própria ignorância, a gente acha que uma comunicação só pode ocorrer entre o encarnado e desencarnados. Tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, os livros do Médiuns, a Gênese, e outros grandiosos escritores, têm nos colocado que essa comunicação ele ocorre de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado. Então, por eu estar nesse processo, e uma vez que eu não estou na reunião, mas que eu estou ligado àquela reunião, pelo merecimento e pelo processo de evolução, e tão grande compreender o porquê daquilo acontecer, um espírito, quando ele se mentaliza e tem conhecimento dessas verdades do Cristo, ele pode se manifestar em uma mesa mediúnica. Isso é fato, é comprovado. Então, não é só desencarnados que trabalham numa mesa mediúnica, no sentido de dar um médio da passividade, e ele dá ali o seu relato, o seu testemunho, ou mesmo um conselho. Um desencarnado também tem essa capacidade de vir para dar um conceito, para dar um conhecimento, assim também como para pedir o socorro, mediante a sua grande angústia e a sua ligação com a casa. Se a gente voltar um pouquinho no Evangelho, naquele momento que Jesus estava a caminhar na multidão, e que ele vira e fala assim: para, alguém me tocou. Senhor, mas quantos te tocaram? Não, alguém me tocou diferente.
a mulher hemorrágica. Quando ela tocou, ela sensibilizou a energia do ectoplasma. Foi um fio de comunicação muito forte, advinda do pensamento dessa mulher, dessa criatura, pelo seu sofrimento e a sua fé. Ela guia-se e pondera de uma sintonia tão alta que ela toca porque ela acreditava: se eu tocar a vestes desse homem, eu serei curada. E nesse momento, ao encontro dessa energia, é o ectoplasma dela com o ectoplasma do Cristo, né? Essa fusão energética, aí vem o processo da cura. Então, esse conhecimento das energias vai abrir o nosso conhecimento, vai abrir a nossa mente para conseguir ler o Evangelho e, nas entrelinhas, encontrar ali a comunicação de um encarnado com outro encarnado, que era o Cristo, quando ocorrem os fenômenos de cura. Porque Cristo fala: eu não te curei, foi você. A tua fé te curou, o teu talento te curou, a tua condição de ser humano te curou, ou a nossa vontade, porque essa vontade ela é uma força energética. Contudo, é importante ressaltar que o conceito de ectoplasma é objeto de debates intensos e críticas, tanto dentro quanto fora do contexto espírita. Muitos céticos e cientistas questionam a veracidade desses fenômenos, apontando para possíveis fraudes e explicando tais manifestações por meio da psicologia e da fisiologia humana. Assim, o ectoplasma permanece como um tópico controverso, desafiador, no campo da paranormalidade, no campo da espiritualidade, com posicionamentos variados sobre a sua existência, a sua natureza, a sua condição, a energização dessa magnitude, dessa energia nervosa. Seja como uma fonte de crença e esperança por alguns, ou como objeto de estudo e ceticismo para outro, o ectoplasma continua sendo esse conceito, essa matéria não compreendida, ainda bem complexo, e dentro das nossas experiências humanas que nós conhecemos e nas dimensões espirituais, estamos agora a abrir uma fresta para que esse conhecimento venha cair com as verdades que já temos asseguradas pelo padrão de experiências, de experimentos mostrado por tantos espíritos, em especial por André Luiz. Ele vai ser o grande foco do nosso estudo, porque é um espírito que passou pelo que passou e alcançou a condição de estar no meio de tantos espíritos que trouxe tantos beneméritos, tantas informações, tantas verdades. E é essa verdade que nós vamos agora destrinchar, abrir esse conhecimento. Estudar o ectoplasma é um convite a enxergar as causas da doença com outra lente. É ser capaz de almejar o conhecer desse fluido tão importante que nos envolve, cujo excesso pode causar doenças. Olha que interessante. Essa frase aí vai nos ajudar muito, né, no nosso dia a dia, como liberar essa energia, o que fazer, como fazer. Mathieu Tubino é um grande escritor. O livro dele está aí, Saúde e Ectoplasma. O ectoplasma tem sido identificado como algo que é produzido pelo ser humano, que em determinadas condições pode liberá-lo, produzindo fenômenos diversos, entre esses fenômenos, materialização de pessoas que já morreram. É assim que ele coloca. Mathieu Tubino nos traz relatos em seus trabalhos que houve uma grande melhora nas pessoas que passaram por tratamento da retirada do excesso do ectoplasma. Descreve também que em seu tratamento realizado por médicos homeopatas, que utilizaram o mesmo processo da retirada do ectoplasma em seus consultórios, notaram uma melhora significativa em seus pacientes. Olha as verdades começando a florir, né? Para a ciência, o ectoplasma é a maior parte da célula, situado entre a membrana plasmática e o núcleo. Está lá em Tubino, ele explica, usando essa palavra ectoplasma, dessa membrana plasmática, né? Ectoplasmáticos, ectoplasmicia, são palavras que são utilizadas por eles para que possa compreender melhor essa substância e o que ela pode proporcionar a cada um de nós.
O ectoplasma é uma substância como uma espécie de plasma. Ela é flexível, viscoso, incolor, inodoro e que está presente em todos nós do planeta Terra. E para fechar, a doutrina espírita abre as portas para o entendimento dessa força nervosa chamada ectoplasma. Na prática mediúnica, o ectoplasma é considerado um veículo de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Até falei isso lá atrás. Supostamente, ele possibilitaria a interação entre médios e entidade desencarnada, permitindo que os espíritos se comuniquem ou se manifestem de alguma forma, como por meio de materializações ou de efeitos físicos. O termo ectoplasma foi cunhado pelo grande pesquisador e médio francês, o Charles Richer, mais ou menos no final do século XIX. A substância descrita como uma semilíquida de aparência nebulosa, esbranquiçada, podendo estabelecer além do corpo físico do médio, formando uma espécie de projeção fluídica. Quem tem olhos de ver, né, percebe em uma reunião essa envolvente nuvem que, de repente, o médio, que realmente é o médio de ectoplasma vibrante em grande quantidade, ele é envolvido por essa nuvem. Embora o conceito de ectoplasma tenha sido popularizado no século XIX e início do século XX, seu uso diminuiu ao longo do tempo, à medida que a pesquisa científica e as investigações sérias buscaram compreender fenômenos mediúnicos sob uma perspectiva mais objetiva. Então, nós ainda estamos nessa doutrina, abrindo essa porta para compreender. E o interessante dessa foto que eu vi lá, um mundo que sempre existiu, precisando apenas de ser descoberto. Então, é uma janela que se abre. Eu estou, assim, muito emocionada, mas muito agradecida pela espiritualidade que está me dando, né, esse grande presente, porque eu não estou aqui como uma palestrante ou como uma conhecedora. Eu estou aqui como uma grande aluna da espiritualidade, para que eu possa entender e repassar o pouco que eu sei. Mas o maior presente disso tudo é meu, porque esse conhecimento me responsabiliza no meu caminhar. Porque uma vez que nós temos o conhecimento de uma verdade e que não colocamos em prática, nós estamos sujeitos às doenças, às intempéries, que a vida está aí. Porque basta um pisar diferenciado, o barco balança. E a gente precisa aprender isso sempre com Cristo, né? Fechando, a doutrina espírita, conforme a codificação de Allan Kardec, enfatiza a comunicação com os espíritos através de médios, mas não faz menção direta do termo ectoplasma. Ele não usou a palavra ectoplasma, tá? Então, ele falava dessa força, dessa energia. Na codificação espírita, Allan Kardec não utilizou qualquer denominação especial para essa substância, considerando-a simplesmente como uma variação do fluido cósmico universal, dentro da subdivisão daqueles fluidos que são necessários para a mediunidade, de maneira que, naturalmente, o uso do termo ectoplasma se consagrou no meio espírita, bem como no meio científico e cultural em geral. O conceito de ectoplasma e suas associações com a materialização de espíritos e fenômenos físicos mediúnicos foram desenvolvidos posteriormente por outros pesquisadores e médios espíritas, bem como por estudiosos do espiritualismo. Lá na frente nós vamos ver, tem alguns, eu coloquei isso no estudo para a gente compreender, cientistas curiosos que vê cenas, que vê fenômenos e começa a ter alguma coisa aqui. Essa curiosidade que vai levando, então, esse passo a passo para compreender os fenômenos. Quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ou codificou as verdades, né, do cristianismo, elaborado mais dentro da moral e da ciência, nós vamos perceber que ele foi muito corajoso. Ele foi muito espancado, né? Porque como que um homem faz isso? Quais são essas verdades? Ele foi muito questionado, muito indagado. Ele apanhou muito quando ele começou a colocar essas verdades.
E nós temos outros cientistas que descobriu outras verdades e que não foram tão corajosos quanto Allan Kardec, que deu a cara a tapa. A diferença de Allan Kardec é que ele utiliza o nome Allan Kardec, que é um codinome de uma outra encarnação. Mas ele deu o seu rosto, ele deu a sua cara, ele fez as suas propostas, ele criou um centro, ele mostrou uma verdade que ele veio para expandir. E outros, inclusive, chegou ao ponto de falar: em 3 meses eu sou capaz de derrubar toda a verdade colocada por Allan Kardec, porque era contra o espiritismo. Não era favorável, achava que era coisa do demônio. E quando as suas verdades, quando esse embate chega, eu falo que o Cristo é misericordioso. Em 3 meses vai cair todas essas verdades e eu vou provar. E as palavras, nós vamos ver se essa história lá na frente, as palavras chegam num consolo, num carinho, num amor, e abraça a criatura, e ela chora e fala assim: ele estava correto e eu que estou errada. Que bom quando a gente tem essa proposta no nosso coração, né? De caminhar buscando as verdades, mas que as verdades não sejam as nossas, seja a verdade do divino, seja a verdade de Jesus. Gente, obrigada. Desculpa, eu passei um pouquinho do horário, né? Mas o estudo é fantástico, vai mexer muito conosco, vai emocionar muito e vai trazer muitas lembranças do Evangelho, das passagens que nós chamamos de milagres pelo não entendimento.